Bem, muitos assuntos, como sempre, rodando em torno do próprio eixo, o cachorro que vai sempre atrás do seu próprio rabo. A coisa que me chamou mais atenção hoje foi uma manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, disse que o Supremo Tribunal Federal funciona como mediador do regime vigente no país, que é o semipresidencialismo. A você, eventual estudante de direito, que está no meio do curso, na faculdade, e a todos aqueles que têm um mínimo de curiosidade para saber em que regime nós estamos, primeiro, deve ser um espanto nós descobrirmos hoje, pela palavra do Dias Toffoli, que o nosso regime é o semipresidencialista. Eu pensei que era um regime presidencialista. Pelo menos é o que, desde 1988, na Constituição até hoje, estava em vigência. Em segundo lugar, ele não falou nisso, mas eu posso dizer que, além de deixarmos de ser presidencialistas, já também não somos mais habitantes de um país democrático. Somos, todos nós, membros de um regime ditatorial, membros atuantes a favor da ditadura, muitos, e outros atuantes por omissão, mesmo que sejam contra a ditadura. A ditadura foi confessada hoje pelo Toffoli. Democracia nós já sabemos que não temos, e o Supremo Tribunal Federal não é moderador. Moderador seria, se esta fosse a condição constitucional, um órgão que manteria o equilíbrio entre os poderes. O que nós temos hoje é um Supremo Tribunal Federal, que faz parte do Poder Judiciário, mandando no Brasil. Hoje, os donos do Brasil são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se isso não interessa, se esse assunto já cansou, se pouco importa se o Supremo manda ou deixou de mandar por uma grande parte dos brasileiros, eu acho que é exatamente porque isso pouco importa e sempre pouco importou para uma grande parte dos brasileiros, é que nós estamos hoje submetidos a uma ditadura. E se também uma ditadura não importa, eu acho que não se deve mais falar nisso. Porque tem gente que se importa, até hoje, com a ditadura dos chamados anos de chumbo, que foi instalada no Brasil. Hoje, a prova de que isso não importa, só importa para o discurso demagógico, ou eleitoreiro, ou ideológico, só importa mesmo é que cada um viva a sua vida da melhor maneira e que se dane o resto. O que importa se existe ou não existe violência à Constituição, se existe violência às leis, se existe tudo isso. Não importa, não importa. Isso é absolutamente irrelevante. Tão irrelevante que, diante da palavra do ministro Toffoli hoje, dizendo que o Supremo é moderador, um poder moderador, isto é a prova de que, pelo silêncio daqueles que deveriam abrir a boca, a começar pelos juristas, os tais juristas brasileiros, praticamente tem meia dúzia que fala. O resto finge que não ouve, finge que não vê, finge que não sente. A Ordem dos Advogados do Brasil virou uma vergonha, um bando de mudos, de omissos. O problema é que nós estamos hoje em plena ditadura. Isto não há dúvida nenhuma. Por que estamos em plena ditadura? Porque quem manda no Brasil, como disse o Toffoli, não é o Supremo. O Supremo manda. Mas quem manda no Supremo e, consequentemente, no Brasil, é o ministro Alexandre de Moraes, que manda prender quando quer e ameaça mandar prender quem ele quer e manda calar a boca quem ele quer e proíbe de abrir a boca quem ele quer. Que país é esse em que qualquer bate-pau do Supremo Tribunal Federal a todas as instâncias e esferas de poder maior ou menor simplesmente fazem o que querem? Mandam prender, mandam soltar. Se falar de novo, eu te prendo. Se abrir a boca, eu te prendo. Está proibido de falar.
Aonde que nós vamos parar? Quem é que tem a autoridade moral de calar a minha boca? Ameaçando a quem quer falar de prisão, os que me prendam. Eu já vivi quase 80 anos, falta pouco. Nunca tive medo de ser preso e nunca tive medo de abrir a boca. Agora, o que o Alexandre de Moraes pensa, o que ele pensa que vai acontecer com o que ele está fazendo? Com os abusos que estão cometidos? Com ele mandando e desmandando em todos os poderes? Com a covardia do Senado Federal, Senado da República? Com a covardia do senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado da República? Ali tem um que está pondo, pelo menos, a cara para bater e tem um pouco de coragem, que é o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara. Mas a própria Câmara já aceitou o abuso, a violação da Constituição, que foi feita por pessoas que eram pessoas interessadas em dotar o país de leis que fossem cumpridas, até para que todos esquecessem os abusos que foram cometidos ao longo desta república, que teve uma ditadura aqui, outra ali, outra acolá, o tempo todo, fora as ameaças. Mas nós viramos um país de poltrões. Um dia meu pai me disse, quando era pequeno, eu não quero ter um filho poltrão. E eu era criança, não sabia o que queria dizer poltrão, achava que era o marido da poltrona. Depois eu descobri, fui ver, porque o tom de voz do meu pai não era legal. E eu vi que aquilo, para mim, era humilhante. E fui descobrir que poltrão é covarde. Pois hoje somos um país que tem uma quantidade incalculável de poltrões, fora os desinteressados, os indiferentes, aqueles que dizem que se dane. Então nós estamos realmente numa situação que está me causando repugnância de ver o silêncio da imprensa, a cumplicidade da imprensa, da grande maioria da imprensa, com tudo que está se fazendo. De ver a cumplicidade dos poderes, de ver a cumplicidade dos próprios membros da magistratura, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a todos esses cabe a distribuição da justiça. Está na Constituição. Aos juízes, aos promotores e aos advogados. Todos são partícipes e devem cumprir esse dever. Mas nada disso está acontecendo. Agora, vão para Portugal o presidente da Câmara e o presidente do Senado para encontrar lá o senhor Gilmar Mendes, o velho Gilmar Mendes, o conhecido Gilmar Mendes, que é um daqueles que vira herói quando muda de lado. Lá vai ele para Portugal de novo nessa entidade que ele preside, uma entidade que até hoje eu não entendi qual é a dessa entidade. Fazem fórum jurídico, fazem seminário, fazem cursos, e no final da história tudo isso é uma palhaçada que não tem tamanho, porque a última coisa que nesses seminários se prega é o cumprimento das leis, a obediência à Constituição e a aplicação da justiça. É o que menos acontece. Nós estamos realmente numa situação trágica. Mas volto a dizer, sem problema nenhum, para os indiferentes, para aqueles que estão pouco se importando com o que está acontecendo, para aqueles que são submissos, para aqueles que se curvam, se ajoelham, que viram capacho desses que mandam sem ter o poder institucional de mandar. O que está por trás disso? Evidentemente que por trás desse golpe que já foi dado e que está em curso para cada vez ficar mais solidificado, por trás desse golpe há algumas coisas que eu, na minha burrice, não consegui entender. Sinto o cheiro de uma coisa fétida, mas não consigo identificar que substância é essa. O que tem por trás disso? Estamos, por enquanto, podendo ainda escapar da foice,
da censura, do cala-boca, do esteja preso, que já já vem. E quando vem para os primeiros que puseram a cara para bater e que tiveram a coragem de se insurgir contra isso. Mas depois não tem para ninguém. Depois, para todo mundo vai sobrar o que vocês imaginam. Para todo mundo vai sobrar. Este país podia ser um país dos mais prósperos, ricos, desenvolvidos do mundo. E ainda hoje, o ministro Paulo Guedes disse que caímos numa armadilha durante muitos anos de ser um país que usou o Estado para intervir na nação. Eu acho que ele tem razão. E é por isso que querem, ao que me parece, que volte a acontecer isso, ou que continue acontecendo isso. Porque é das estatais é que se tira o dinheiro da roubalheira. Quando as estatais começam a dar lucro, péssimo sinal, como estão dando hoje. Péssimo sinal. Estatal dando lucro é gente que não está podendo morder, não está podendo roubar. Ou acabando a intervenção estatal. Pior ainda para os ladrões. Que coisa triste. Eu queria saber a história real, o plano real que está na cabeça do senhor Alexandre de Moraes, do senhor Barroso, dos ministros do Supremo e de outros tantos que andam por aí, cúmplices no aplauso a este tipo de ditadura dura de engolir que nós estamos vivendo. Eu não pensei que fosse viver para encontrar um dia o país nas mãos desta ditadura que nós estamos vivendo. Porque não é o general com tanque de guerra que está ameaçando de prender e de calar a boca das pessoas e de dizer você só fala se eu deixar. Não é general. São juízes. Então, de onde vem a força deles? Que corajosos eles não são. Nunca foram. Eu os conheço. Ainda há os que não se conformam com isso, lamentavelmente, e são obrigados a engolir isso. Mas, lamentavelmente, muito mais lamentavelmente, há os que se conformam com isso, estão gostando, estão na boa e zombam daqueles que não se conformam.